Oi, pessoal, eu sou a Isabela Ianelli. Oi, eu sou a Natália Roberto e esse aqui é o podcast das emoções, numa série um pouquinho diferente das outras, que vão ser episódios curtinhos em que a gente vai trazer algumas pílulas, alguns aprendizados que nós tivemos nos 4 temas que nós investigamos na pesquisa Tudo que você gostaria que seu RH soubesse, que deu origem à penúltima temporada desse podcast, né, Bela? A gente já está trabalhando numa próxima pesquisa, num próximo estudo, também sobre emoções no trabalho, sobre saúde emocional. Então a gente vai investigar com vocês aqui os insights que a gente já teve com relatos da própria pesquisa. Então todos os relatos que a gente vai ouvir aqui nessa temporada são reais. E alguns desses relatos e todos os números, os insights ou os clarões que a gente teve com essa pesquisa, você pode baixar gratuitamente em aoceano.org/pesquisa. Aproveite, é um trabalho que a gente fez com muito cuidado. E a nossa ideia com essas pílulas é que a gente possa, primeiro, resgatar quais foram os 4 principais aprendizados que a gente teve sobre cada um dos temas que nós investigamos: burnout, relações, sentido do trabalho e empresa dos sonhos, mas também que essas pílulas sejam uma introdução para o nosso próximo estudo que a gente vai contar no último episódio. Então, para começar esse primeiro episódio, a gente quer ler com vocês um relato, que é o relato que abre a nossa pesquisa. A gente precisa dizer que a gente recebeu muitos relatos tocantes, emocionantes, que realmente abrem os nossos corações para essa questão que estamos vivendo de ansiedade, burnout, exaustão e muitas outras questões no trabalho. Cansaço, né, Bela? Desistência, Altas demandas. desânimo. Alguns aprendizados que a gente teve dão pra gente uma ideia do que fazer com isso, né? Porque não faria sentido nenhum a gente fazer essa pesquisa se a gente fosse parar nesse cenário tão difícil que a gente enxergou. O nosso objetivo é que a gente possa olhar para isso e pensar assim, bom, o que a gente pode aprender com isso para que a gente possa melhorar as nossas vidas e as nossas relações com o trabalho. Como que a gente resolve o problema certo, né, Natália? Isso, essa é a grande pergunta desse episódio, porque esse é um dos principais insights que a gente teve, especialmente em relação a questões como ansiedade, burnout, exaustão, cansaço. É assim, bom, a gente está oferecendo muitas coisas dentro das empresas, mas será que a gente está resolvendo o problema certo? Então a gente vai ouvir esse relato real da nossa pesquisa, que quem vai ler pra gente é o ator Irail Rezende, um amigo nosso, que vai trazer as aspas de uma pessoa que ofereceu seu relato pra gente. Eu gostaria que as pessoas não fossem pasteurizadas quando consideradas nas comunicações e programas oferecidos pelas empresas. O que precisaria ser unificado são benefícios, especialmente os de saúde, independente da hierarquia. Temos muitas realidades dentro de grandes empresas e isso precisa ser respeitado, enxergado e ouvido. Sinto que o volume de trabalho tem aumentado exponencialmente e os programas de bem-estar andam na contramão do dia a dia dos profissionais. Daí fica parecendo que as coisas são feitas só para constar e não para trazer o benefício de fato. A mesma coisa quando falamos de diversidade e inclusão. As empresas precisam sair de cima do muro e trabalhar para a construção de um mundo novo, de fato. Estamos cansados de um discurso vazio. Bom, o primeiro ponto muito importante da gente trazer aqui é que nós perguntamos nessa pesquisa se as pessoas percebem um aumento dos programas de bem-estar nas empresas em que elas trabalham. E para a gente essa era uma pergunta tola, né, Nath? Porque a gente tinha certeza que a grande maioria diria que sim, porque a gente trabalha na Oceano com isso, oferecendo programas de educação emocional e a gente pode dizer que isso aumentou muito nos últimos anos. E aí as pessoas relatam algumas coisas pra gente, que a gente trouxe aqui alguns itens para você dar uma olhada no panorama dessa empresa, que é uma empresa preocupada com o bem-estar da pessoa. É uma empresa que oferece academia de ginástica, psicólogo 24 horas, massagem às sextas, yoga no expediente, curso de comunicação não violenta, mindfulness, um mental health day, um dia inteiro focado em saúde mental, folga no aniversário, uma sexta por mês sem trabalhar. Várias iniciativas pontuais que entram no pacote saúde emocional no trabalho. No entanto, apesar dessa lista grande das pessoas citarem isso, a grande maioria diz que não há um real aumento nos programas de bem-estar na empresa. Você consegue entender? As pessoas falam que tem isso, mas elas falam que não tem um real aumento. Então, o
que será que está faltando aí que a gente não está conectando? A empresa acha que está investindo em bem-estar, mas a pessoa fala, no fim das contas, não. E, de fato, a empresa está investindo muito mais do que já investiu. Mas acho que essa análise que você traz, Bela, acho que traz a gente para o ponto principal desse podcast, desse episódio, que é esse insight que a gente teve, né? Esse aprendizado que a gente teve, que é, será que a gente está resolvendo o problema certo? E aí a gente chega à conclusão que talvez a gente não esteja resolvendo o problema certo. Isso não quer dizer que essas iniciativas devam parar de ser feitas, que essas iniciativas não são importantes, que elas não devam fazer parte do planejamento anual de uma empresa. Essas iniciativas são importantíssimas. É muito legal que a gente possa ter um psicólogo disponível, que a gente possa ter programas que cuidam do corpo das pessoas, que cuidem da mente das pessoas, espaços que a gente possa falar sobre coisas como é que a gente pode se comunicar melhor. Isso tudo é maravilhoso, mas o grande ponto que a gente enxergou na pesquisa nesse tema específico foi, além disso, a gente precisa também fazer um trabalho que é um trabalho de base. Como é que a gente olha para as coisas básicas, né? E aí eu acho que o relato dessa pessoa tão lúcida que o Irail leu para a gente, como se ele sintetizasse tudo isso, né? Será que para uma mãe que a coisa mais importante para ela seria levar o seu filho na escola, será que colocar mais uma palestra na agenda dessa mãe faz sentido? E aí a gente poderia trazer várias outras perguntas nesse sentido aqui. Um grande primeiro passo seria a gente pensar assim, como é que a gente faz essas duas coisas andarem juntas? Como é que a gente investe nessas ações que são importantes e, ao mesmo tempo, como é que a gente começa a trabalhar na construção de um novo mundo? Como é que a gente começa a trabalhar na reestruturação de algumas coisas básicas que a gente está esquecendo de fazer dentro das empresas? Como ela disse, como a gente faz o programa de bem-estar não ir na contramão? Porque o que essa pessoa está dizendo pra gente é que o programa de bem-estar está, na real, atrapalhando a vida dela dentro do trabalho. Então, é claro que é uma dança, a gente precisa do movimento individual. Se a gente quiser tratar a nossa ansiedade, a nossa exaustão, qualquer que seja o nosso problema mental, a gente vai precisar acordar, né? A gente vai precisar tomar um bom café da manhã, fazer um exercício físico, tomar sol, se alimentar direito, ter frutas frescas à disposição, que agora eu vi que também essa é uma iniciativa de muitas empresas. A gente vai precisar desses cuidados individuais, mas a gente não pode jogar tudo na conta do individual. Tem uma cultura da empresa que muitas vezes pode invalidar qualquer programa individual. Se essa empresa ela não está preocupada com a dignidade, ela não está preocupada em tirar um pouco a hierarquia dos benefícios, trazer dignidade para todo mundo, trazer um bom plano de saúde para todo mundo dessa empresa, trazer bons cursos para todo mundo, trazer programas em que a pessoa pode crescer ali no cargo dela para todos, né? Se a gente não tiver esse programa de base, uma liderança parceira, um ambiente de aprendizado, de menos competição e muito mais colaboração, jogar tudo no individual, eu acho que não é resolver o problema certo. E aí tem um ponto que eu gostaria de grifar, Bela, em tudo isso que você traz, que aí eu acho que está muito relacionado à causa da ansiedade no trabalho, que é o excesso de trabalho, muito bem explorado no livro da Cristina Maslach, que vai explicar um pouco por que essa relação entre a empresa aumenta o investimento em programa de saúde e bem-estar, essa relação não está equilibrada, mas o funcionário não percebe isso. Porque tem um lance que a gente ainda não conseguiu resolver, que é o excesso de trabalho. Isso aparece muito na nossa pesquisa e eu acho que na nossa experiência no dia a dia, com todas as empresas com as quais a gente trabalha, acho que eu diria que quase que 100% das empresas, em qualquer projeto que a gente faz, a gente se depara com excesso de trabalho. Aí a Maslach vai explicar que isso é um problema de base que a gente precisa, assim, a gente vai precisar levantar o tapete, que a gente está adiando olhar para esse problema. Ela chama isso de crise global. Ela explica que nos últimos anos teve um aumento grande na competitividade, o que aumenta a pressão por resultado, o que traz uma necessidade de diminuição da despesa, ao mesmo tempo que a gente precisa continuar cuidando das pessoas, o que gera, entre aspas, despesa. Pede uma necessidade de investimento nas pessoas, né? E aí, isso tudo gera o quê? Mais trabalho. Então, esse é o ponto que a gente não está conseguindo resolver, sabe? E tudo isso somado à tecnologia, que nos últimos anos veio muito mais exacerbada, que a gente tem acesso a qualquer pessoa, qualquer hora do dia.
Especialmente depois da pandemia, a gente perdeu a linha tênue que existia ainda, né, entre trabalho e casa, assim. Tudo muito borrado. O que exatamente é trabalho? A gente já ouviu relatos desses. Eu trabalho só à tarde porque de manhã eu trabalho de casa, assim eu posso resolver tudo. Mas não resolve nenhuma coisa nem outra, né? Não consegue nem trabalhar bem e não consegue nem cuidar do filho bem. Tá sempre devendo para alguém. Isso é uma causa de ansiedade, né? O tempo inteiro se cobrar e ser cobrado cada vez mais. De um jeito não humano. Então, eu acho que o grande aprendizado que a gente traz aqui sobre esse tema é que talvez a gente não esteja resolvendo um problema certo. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, a McKinsey escreveu um estudo só para falar sobre isso, né? Sobre essa incoerência que a gente está trazendo aqui, né? Como é que a gente está investindo tanto nisso, ao mesmo tempo a gente não está conseguindo colher resultados. A sensação de bem-estar das pessoas, né? É uma métrica muito difícil de ser medida, mas todas as pesquisas, não só a nossa, todas as pesquisas que a gente estudou em 2022 trazem resultados muito parecidos quando a gente fala em ansiedade, depressão, burnout, cansaço e exaustão no trabalho. Eu acho que a Isabela usou uma palavra muito boa aqui, que me traz uma imagem muito boa, que é, talvez para a gente começar a resolver o problema certo, a gente vai precisar começar a dançar. Precisa ter ações que vão olhar para a pessoa individualmente, mas a gente vai também precisar olhar para a estrutura, a gente vai precisar olhar para isso num nível cultural daquela organização, né? Como é que a gente começa a fazer esse trabalho de base? Como é que a gente une essas duas coisas, como é que a gente faz essas duas coisas trabalharem juntas, né? E como a gente não joga nas costas da yoga na hora do expediente, do aplicativo da meditação, tirar a sensação da pessoa de ser muito demandada, tirar a sensação de injustiça, ou do trabalho excessivo, ou da baixa autonomia, da falta de apoio na cultura daquela empresa. Não tá nas costas da yoga, do curso de CNV, do aplicativo de meditação, fazer esse papel, né? É uma imagem de enxugar gelo, né? Um eterno trabalho que demanda. Excesso de trabalho. Tem várias ações abusivas no meio desse contexto que a gente criou, mas aí a gente dá uma aula de yoga, né? A gente faz uma palestra para as pessoas se comunicarem melhor, porque o problema é que as pessoas não estão se comunicando bem, né? Como você se alimentar muito bem, você fazer exercícios, você dormir bem, só que você morar numa cidade com ar muito poluído, com ar, sei lá, radioativo. Não tem como, né? Não tem o que você faça no nível individual que vá conseguir balancear a cultura daquele ambiente. Então, a gente vai precisar balancear isso mesmo, sem enxugar gelo. Rever pontos culturais, achar soluções profundas para perguntas profundas. E tá tudo bem, aula de yoga é maravilhoso, né, Bela? A gente ama a aula de yoga, gente. Empresas podem continuar fazendo, não é essa a crítica aqui. É muito boa aquela imagem que Gustavo Gitt trouxe no podcast sobre relações, no episódio sobre relações desse podcast, que as empresas fazem a pergunta, mas não querem ficar até o final da resposta. Então, essa imagem para mim vamos ficar até o final da resposta, vai ser difícil, mas vamos ficar, senão o nosso trabalho não vai ter fim. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa atuação em empresa, nós somos a Oceano, uma plataforma de educação emocional, e o nosso site é aoceano.org. A gente também está no Instagram como @ao.oceano. E o que a gente tem feito dentro das empresas para ajudar as empresas a ficarem até o final da resposta da pergunta, a gente tem feito isso de várias formas, né? A gente faz pesquisas, a gente tem programas de conteúdo, a gente desenvolve projetos de educação emocional dentro dessas empresas. Então, estamos imersas nesse mundo tentando investigar como é que a gente resolve o problema certo. E no próximo episódio aqui desse podcast, a gente vai conversar sobre a nossa maior descoberta sobre relações. Uma relação de parceria precisa começar pela liderança. Eba, até o próximo episódio então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. There's change coming.